Olá, povo de Deus, Natal do Senhor, 25/12/2021, missa do dia. A nossa reflexão de hoje é a partir de Isaías 52, de 7 a 10, Hebreus 1, de 1 a 6 e João 1, de 1 a 18. Como são belos sobre os montes os pés do mensageiro que anuncia a paz, que traz a boa nova, que proclama a salvação e diz a Sião: o teu Deus é rei. Eis o grito das tuas sentinelas que levantam a voz. Todas juntas soltam brados de alegria, porque veem com os próprios olhos o Senhor que volta para Sião. Rompei todas em brados de alegria, ruínas de Jerusalém, porque o Senhor consola seu povo, resgata Jerusalém. O Senhor descobre o seu santo braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação de nosso Deus. Um profeta exercendo sua missão entre os exilados da Babilônia. Essa é a situação do segundo Isaías. Ele procura consolar o povo e manter acesa a esperança, anunciando uma libertação que se aproxima. Essa é a mensagem contida no seu livro, que compreende os capítulos de 40 a 55, conhecido como livro da Consolação. O trecho de hoje fala explicitamente que Deus resgatará Jerusalém de suas ruínas. O profeta garante que Deus não se esqueceu da sua cidade e vai voltar a fazer dela uma cidade bela, cheia de vida, como uma noiva em dia de casamento. Terminou, portanto, sofrimento e opressão. Salvação e reinado de Deus estão em paralelo. A salvação chega porque Deus se assume como rei. Ele não reinará à maneira dos reis que conduziram o povo por caminhos de morte e de desgraça, mas exercerá a realeza de forma a proporcionar a salvação, isto é, inaugurando uma era de paz, de bem-estar e de felicidade sem fim. Hebreus 1, de 1 a 6, muitas vezes e de muitos modos falou Deus antigamente aos nossos pais pelos profetas. Nestes dias que são os últimos, falou-nos por seu Filho, a quem fez herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também criou o universo. Sendo o Filho esplendor da sua glória e imagem da sua substância, tudo sustenta com a sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, sentou-se à direita da majestade no altos céus, ficou tanto acima dos anjos quanto mais sublime que o deles é o nome que recebeu em herança. A qual dos anjos, com efeito, disse Deus alguma vez: tu és meu filho, eu hoje te gerei, e ainda eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. E de novo, quando introduziu no mundo seu primogênito, disse: todos os anjos devem adorá-lo. A carta aos Hebreus visa despertar a fé da comunidade crente, afetada pela falta de entusiasmo, pelas dificuldades e pelas doutrinas heréticas. Destinada a uma comunidade cristã, constituída majoritariamente por cristãos vindos do judaísmo, se serve da linguagem litúrgica judaica para apresentar Jesus. Ele é fundamentalmente o sumo sacerdote da nova aliança, aquele que veio ao mundo para realizar a comunhão definitiva entre Deus e a humanidade. O texto que nos é proposto como esta leitura de hoje pertence ao prólogo da carta, onde o autor resume a história da salvação. Deus é o sujeito, o protagonista de tudo. Esse Deus que criou e deu forma a tudo que existe tem um projeto de salvação para a humanidade. Por isso falou em palavras humanas, rompeu distâncias, aproximou-se da humanidade. Numa primeira fase, ele falou através dos seus porta-vozes, os profetas, apresentando à humanidade a sua proposta de salvação. Mas, no nosso tempo, falou-nos através de seu próprio Filho,
fazendo dele a palavra plena, definitiva, perfeita, que nos diz o caminho da salvação. João 1, de 1 a 18, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio ele estava com Deus, tudo se fez por meio dele, sem ele nada foi feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a receberam. Apareceu um homem enviado por Deus chamado João, veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos acreditassem por meio dele. Ele não era a luz verdadeira, que vindo ao mundo ilumina todo homem. Estava no mundo, o mundo que foi feito por ele não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas aqueles que o receberam e acreditaram no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo fez-se carne e habitou entre nós. Nós vimos a sua glória, a glória que vem do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele, exclamando: é deste que eu dizia, o que vem depois de mim passou à minha frente, porque existia antes de mim. Na verdade, foi da sua plenitude que todos nós recebemos graça sobre graça. Porque, se a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A Deus nunca ninguém o viu. O Filho unigênito que está no seio do Pai é que o deu a conhecer. Fica claro com a expressão no princípio, a ligação que João faz do seu evangelho com o relato da criação, oferecendo-nos assim, desde logo, uma chave de interpretação para o seu escrito. Aquilo que ele vai narrar sobre Jesus está em relação com a obra criadora de Deus. Em Jesus vai acontecer a definitiva intervenção criadora de Deus, no sentido de dar vida ao homem e ao mundo. A atividade de Jesus, enviado do Pai, consiste em fazer nascer um mundo novo. A sua ação coroa a obra criadora iniciada por Deus no princípio. João começa por apresentar a palavra Logos. A palavra é, de acordo com o autor do quarto evangelho, uma realidade anterior ao céu e à terra, implicada já na primeira criação. Essa palavra não só estava junto de Deus e colaborava com Deus, mas era Deus. A palavra veio ao encontro da humanidade, fez-se carne. João identifica claramente a palavra com Jesus, o Filho único, cheio de amor e de verdade, que veio ao nosso encontro. Essa palavra montou sua tenda em nosso meio. Por isso ele está no meio de nós. Montar a tenda é uma alusão à tenda do encontro, que na caminhada pelo deserto os israelitas montavam no meio ou ao lado do acampamento, e que era o local onde Deus residia, no meio do seu povo. Agora, a tenda de Deus, o lugar onde ele habita no meio dos homens, é o homem Jesus. Quem quiser encontrar Deus e receber dele vida em plenitude, a salvação, é para Jesus que se tem de voltar. Jesus Cristo vai, no entanto, deparar-se com a oposição à vida, luz que ele traz. E ao longo do evangelho, João irá contando essa história do confronto da vida, luz, com o sistema injusto e opressor que pretende manter a humanidade prisioneira do egoísmo e do pecado, e que João identifica com a lei. Os dirigentes judeus que enfrentavam Jesus são o rosto visível desta lei.
Recusar a vida à luz significa preferir continuar a caminhar nas trevas, na mentira, na escravidão, independente de Deus. Significa, então, recusar a ser pessoa plena, criação acabada. Mas o acolhimento da palavra implica participação na vida de Deus. E João vai insistir que ninguém vai ao Pai sem passar pelo Filho. E acontece que ninguém vai ao Filho sem passar pelos pobres e pequeninos. O Natal é a festa do encontro de Deus com a humanidade entre nós, apesar de todos os desencontros que estamos vivendo. Natal é a vitória do bem sobre o mal, da verdade sobre a mentira, da paz sobre o ódio, da esperança sobre o desespero. Abramos corações e mentes para que a palavra se encarne em nós, monte definitivamente sua tenda em nós e entre nós. Um beijo no seu coração.